Olá, gente querida! Bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. É com muita alegria que estamos aqui juntos mais uma vez para continuarmos o nosso aprendizado na palavra do nosso Deus. Se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que postarmos aqui no canal e também das transmissões ao vivo que aqui fazemos. Sem maior enrolação, vamos ao nosso versículo de hoje. Vamos lá, tá abrindo. Tá meio devagar, mas já vai abrir. Vamos lá, isso. Provérbios 29 e 25, onde a palavra de Deus nos diz: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Repito o versículo que diz: é perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Assim nos diz a palavra de Deus. É um versículo bastante interessante, inclusive bastante curioso também no seu conteúdo. Fala de medo e fala de confiar no Senhor. E uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer aqui é definir o que é esse medo. O que é esse medo? Porque de fato, nem todo medo é ruim. Você sabia isso? Você sabia que tem um medo que é bom? Qual medo é bom, pastor? O medo que preserva a vida. Por exemplo, se você está andando numa floresta e vê um leão, é um medo que vai fazer você ou correr do leão, ou talvez até tentar lutar com o leão, né? Ou correr ou fugir do leão. É o medo que faz isso, é um mecanismo de autodefesa do ser humano, para que quando nós estamos diante de algum tipo de perigo, que o medo, então, ao ser acionado, possa preservar a nossa vida. Então o medo não é todo ruim, o medo também faz parte da boa criação de Deus, é esse mecanismo de autodefesa do nosso corpo para que a vida seja preservada, né? E assim também em outros aspectos, né? E claro que às vezes o medo sim é afrontado, como por exemplo nas aventuras, nos esportes, né? Especialmente os esportes radicais, onde pessoas vencem o medo para fazer aquele tipo de esporte. Mas então, esse é o medo que preserva a vida. Mas qual medo está se falando aqui nesse versículo de Provérbios 29, 25? Eu até anotei aqui no hebraico, né, para ter certinho. Ali a palavra medo vem do hebraico pachat, que significa o medo que aprisiona. Não é aquele medo que preserva a vida, né? Veio uma ameaça, apareceu o leão na floresta e eu preciso me defender, ou correr ou lutar com o leão. Não é esse tipo de medo que quer preservar a vida, é o medo que aprisiona, ou seja, não existe leão, não existe perigo, mas eu acho que tem perigo. A minha cabeça me convenceu que há algum perigo e por isso eu não consigo agir, eu fico paralisada. Em que situações isso acontece? Por exemplo, um jovem pode ter tanto medo de reprovar na prova do Enem, que mesmo tendo estudado bastante, tendo decorado muitos conteúdos, tendo feito cursinho, tendo se esforçado, naquele momento foca tanto no medo que dá branco e o medo acaba até virando realidade, acaba sim reprovando na prova, né? Porque é o medo que aprisiona, não existe perigo real, mas o medo, nesse caso, ele sequestra a pessoa, ele aprisiona a pessoa, ele tira a ação da pessoa, né? E a pessoa passa a ter medo de um leão atrás da moita que não existe. Passa a ter medo de algo que é uma criação da sua mente, mas que de fato não existe. Quando o medo é um medo de uma coisa real, ele é bom, porque ele preserva a vida. O problema é quando o medo não está ligado com a realidade, quando imagina-se coisas que não existem, né? E assim também na vida, de repente um medo em relação à família, em relação a um familiar, em relação a várias coisas, né? É um medo que aprisiona, um medo que tira a ação. E qual que é então o convite que o provérbio de hoje faz? Que nós confiemos no Senhor, né? Que nós esperemos no Senhor. Vamos trazer o versículo de volta, né? Mas confiar no Senhor dá segurança. Ter medo dos outros é perigoso, aprisiona, né? Limita e retira da pessoa a sua ação, sua autonomia. Mas confiar no Senhor dá segurança, ou seja, segurança. De fato, esta confiança de que eu sou uma pessoa livre. Agora já a partir do Novo Testamento podemos dizer também: Cristo morreu por mim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1, e nos libertou também desses medos. Qual medo?
aquele medo limitante, aquele medo que aprisiona, aquele medo que minha cabeça inventou e que na verdade não existe perigo real, mas por eu achar que existe um perigo real, eu não acho. Confiar no Senhor traz segurança, e é interessante que a palavra confiar é a mesma palavra para fé. O que é fé? Fé não é um pensamento positivo, fé não é de tanto eu querer vai acontecer, isso não é fé. Isso é coisas que o mundo inventa. O que é fé? Fé é confiança, eu confio. Deus prometeu e Deus é honesto e cumpre o que promete. Fé não é só confiança, mas confiança na honestidade de Deus. Ele diz e o que ele diz acontece. Se ele disse, vai acontecer. Então, gente querida, que o teu medo nunca te aprisione. O medo bom seja contigo para preservar a tua vida, mas não deixe o medo de coisas que não existem te aprisionar e confie no Senhor, que é a tua segurança. Deixe o comentário aqui embaixo, like, compartilhe com mais pessoas e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.